Aí o Soninho convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Soninho convida. Ai, que sono, hein? O sono que você não tem é o tratamento que você não faz. Você está sem sono? Hoje nós vamos falar do sono, vamos falar com um especialista. Já está conosco Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono, psicólogo clínico comportamental, várias pós-graduações em neuropsicologia clínica, psiquiatria da saúde mental, psicofarmacologia e tantas outras formações e tantas outras experiências. Seja muito bem-vindo, Anderson. Vamos falar dessa coisa que precisamos muito, que é dormir, o sono. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Ailson. Estou assim, satisfeito, queria agradecer a oportunidade de a gente poder desenvolver, né, essa temática tão necessária para a nossa sociedade atual. Que legal. Ô Anderson, me fala uma coisa. O sono que a gente não tem é pelo tratamento que a gente não faz? Sim. E quando a gente precisa fazer esse tratamento? Quando é que a gente pode entender que nós estamos com um problema de insônia? O que é insônia, então? Bom, aí é uma longa jornada, né? Aquela ideia, a gente vai fazer a referência, ou seja, quando a gente percebe que, como diz o clássico do Caetano, né? Quando alguma coisa está fora da ordem, quando a gente percebe que alguma coisa está fora da ordem do nosso bem-estar, a gente vai pegar o conceito de saúde, que é o consenso internacional, que é o bem-estar pleno, social, emocional, né, das relações. Quando a gente percebe que algo não está bem, isso vai dar um sinalizador, né, um sinal amarelo, e um dos fortes sinalizador é justamente a perturbação do sono. Então, o sono é um momento onde a pessoa se encontra ali de forma mais vulnerável, né? Você precisa de uma pacificação. Então, toda vez que o sol se põe e que se corre as horas que eu não estou em calma, eu tenho ali uma perturbação do sono, né? Então, ou seja, o sono da noite é construída nas primeiras horas do dia. Então, de como está a rotina, de como a pessoa tem estabelecido relações pessoais, interpessoais, relação com o trabalho, família, ou seja, aquela ideia do que aquilo que o mundo nos pede não é necessariamente o que o mundo nos dá, e a conta chega no sono que não vem. Então, quando a gente percebe que há essa perturbação, já é o sinal amarelo de iniciar o tratamento, né? Aquilo que se trata inicialmente tende a ter um maior efeito. Então, o sono que você não tem é pelo tratamento que você não faz, justamente por isso, né? As pessoas têm uma tendência, né, em sua grande maioria, de postergar, né? Até um termo da moda que virou a tal da procrastinar, né? Deixar para depois. Então, a ideia é não deixar para depois, porque eu costumo dizer que o sono não bem regulado é aquela ideia daquele juro composto, né, rotativo, que vai crescendo, crescendo, e a conta paga no sono, porque não existe saúde sem sono, né? Não existe saúde plena sem a saúde do sono. Pois é, então existe aí talvez uma máxima aí do senso comum, em que o sono perfeito para que você tenha uma saúde bacana, ele tem que ser 8 horas por dia. Isso realmente no campo científico é verdadeiro ou isso varia de pessoa para pessoa? Como é que funciona esse 1/3 do dia para que você esteja dormindo? Pois é, aí a ideia do mito ou verdade, né? Mito ou verdade mito ou verdade. É uma convenção, né? Geralmente a gente tem dos traços biológicos o pequeno dormidor, o grande dormidor e o mesodormidor. Então, em termos gerais, a gente vai ter o pequeno dormidor que faz ciclo de 4 a 5 horas e já é suficiente, já tem a sensação de sono revigorado e plenitude física. O grande dormidor que faz um ciclo de 9 a 10 horas. O mesodormidor, que esse é de 6, 7, 8 horas. Então, por um consenso, tirando uma média, digamos ali, ponderada, convencionou-se chamar 8 horas. Mas, respondendo diretamente à pergunta, 8 horas é um mito. Tanto que tem até um livro chamado O Mito das 8 Horas. Então, não necessariamente todas as pessoas precisam de 8 horas plenamente. Algumas pessoas vão precisar mais, e isso é saudável. Algumas pessoas vão precisar menos, e isso é saudável. O critério, qual o crivo que eu uso é: estou acordando bem, estou acordando revigorado, estou acordando sem ter a sensação de cansaço. O sono, para mim, de fato, é um momento onde restaura minhas forças e devolve meu vigor. Esse é o crivo. Se isso está acontecendo, está tudo bem. Então quer dizer que nesses 3 pontos do pequeno dormidor, repete? O pequeno dormidor, que é o mesodormidor, que é do meio, e o grande dormidor. Então eu posso ter sido um pequeno dormidor e depois virar um grande dormidor?
Aí que tá aquela... É alguma fase da minha vida? Sim, você tem estruturas ali cognitivas que elas vão se alterando, né? O cérebro ele tem essa plasticidade, né? Como você tem pessoas que ela tem uma baixa massa muscular em uma época da vida e de repente começou a desenvolver atividade física e passou a ter um aumento da massa muscular. Então, estilo de vida, a forma como você está utilizando ali vai criar essa modificação. Mas você tem, digamos ali, uma base, né? O que é um referencial. Então, a pessoa que tem uma predisposição genética a ganhar massa muscular, mas ela não exercita, então ela vai estar diminuto, né? E o outro também que tem uma baixa predisposição muscular, se não exercitar, vai estar diminuto. Mas se ele exercitar, ele pode ter maior, fenotipicamente, né, maior massa muscular do que o que tinha predisposição. Então, tudo vai depender do estilo de vida. Quando é que eu posso me considerar, Anderson, que eu estou tendo insônia? Bom, o consenso, né, que se tem, eu sempre falo de consenso porque aquela ideia para tirar do crivo de opinião, para tirar do crivo do achismo, não, eu falo de consenso porque aquilo que já foi consolidado em termos científicos. Quando eu tenho uma perturbação do sono, ali em recorrência, com incidência, né, a ideia de frequência, de incidir mais de 3 vezes por semana, e que essa perturbação perdura ali por mais de 3 semanas. E a gente está falando em torno ali de um mês e meio, com essa incidência. Então, assim, durante a semana, como que está? É diferente de uma pequena perturbação do sono muito pontual, às vezes por uma questão de ansiedade, que não é ansiedade do senso comum, às vezes a pessoa está ali, algo muito bom vai acontecer, não só negativo, né? E a pessoa está naquela expectativa, então é chamado comportamento ansiogênico, né? Dispara ali uma ansiedade, então a pessoa... Então não é insônia, é uma perturbação do sono. Então uma leve perturbação do sono não se caracteriza como insônia. Então, se tiver acima de 3 semanas, a gente já pode se considerar um portador de uma insônia. Aí a insônia ela pode ser aguda, ou seja, ela pode ser pontual. Quanto tempo? Quantas horas nessas 3 semanas consecutivas? Quantas horas ou quantas vezes por dia? Pensar em uma pessoa que ela não dormi bem na segunda, e terça já dormi bem, quarta já tive problemas também, quinta, final de semana desregulou, então passou uma semana, 2, 3, ou seja, com a frequência maior do que 3 vezes na semana, e aquilo perdurando por mais de 3 semanas. Eu arredondo para um mês. A gente já começa a acender o sinal amarelo de que alguma coisa está fora da ordem, e aí a gente vai começar a fazer os exames iniciais para ver se não se detecta ali uma insônia chamada aguda, que é aquela pontual. Não tratando a insônia aguda, ela vai cronificar e tornar-se uma insônia crônica. E essa insônia crônica que é grave, né? A gente tem um exame chamado IGI, que é o Índice de Gravidade de Insônia. Então já tem instrumentos para avaliar isso. E na questão do sono, Anderson, tem o sono REM, né? Tem as fases do sono, né? Isso. Inclusive da própria insônia tem algumas fases, né? São 3 fases que tem nela. Eu queria saber o seguinte, quais os benefícios do sono, né? Para o corpo, e o que me traz de malefícios com a falta de sono? Sim, excelente. Aí, isso aí a gente poderia ficar aqui, aquela ideia, toda uma eternidade, digamos que assim, exagerando, fazendo licença poética, né, para falar dos diversos benefícios. A gente pode fazer uma equivalência como o oxigênio, né? Se a gente disser assim, qual o benefício mesmo de eu respirar? Qual o benefício de eu respirar? É a vida. Qual o benefício de eu fazer a ingestão de água? A própria vida. Qual o benefício de eu me alimentar? A própria vida. Então, o sono, ele tem um caráter revigorador, estruturante de manutenção da própria vida. Aí, eu vou superficialmente citar alguns parâmetros aqui, você vai aprofundando. Por exemplo, a gente tem um sistema chamado sistema linfático, ou seja, é um sistema na nossa parte cerebral, que ele só ativa quando a gente entra em estágios mais avançados do sono, e que a função dele é retirar toxinas cerebrais que é produzida de forma natural. O próprio metabolismo nosso, o fato da gente estar aqui em vigília agora raciocinando, pensando, falando, o nosso cérebro está em plena atividade. Essas toxinas são geradas e na parte do sono é o sistema linfático, que é uma limpeza. Uma das proteinases e proteínas que se tira é o beta-amiloide, que é retirada por esse sistema linfático. Essa beta-amiloide é conhecida como a proteína do Alzheimer. Então, ou seja, quem tem uma perturbação do sono aumenta as chances de desenvolver demência, dos mais diversos tipos, né? É um nome até, assim, parece ser muito popular, demência, né? Mas é um nome científico, né? Então, você tem diversos tipos de demência, que é justamente a infracognição e a perda das faculdades de memória, atenção e inteligência. Então, a beta-amiloide é a proteína do Alzheimer. Para as pessoas que desenvolvem o trabalho à noite, né? As pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia, compensa esse sono? Realmente é compensador? É restaurador? Faz o mesmo papel que se fosse à noite? Não é restaurador.
aquela ideia, né? E vai se fazer como se a gente tem parte da sociedade que precisa fazer a sociedade funcionar, né? Os plantões e tal. Então, ou seja, não é isso assim, uma hora a conta vem. Tanto que já existe, né? Digamos, na dinâmica de trabalho, tem a hora adicional noturno, né? Tamanho é o desgaste que tem, né? A insalubridade do laboral que se tem por fazer atividade no turno ali. Aí tem as pessoas que é de plantão, de hospital, delegacia. Então, você trabalha tal hora e folga 2 dias, 3, tem uma compensação. Mas essa compensação é compensação de fundo social, o sistema biológico não entende dessa forma. Aquela ideia, se você passa ali um dia inteiro sem beber água e no outro dia você bebe o dobro de água, os rins não deixaram de sofrer menos, você sobrecarregados pelo dia anterior que você não fez a ingesta de água adequada. Então, nesse caso, o sistema nervoso central só produz, aliás, o periférico, né, as glândulas, né, que produzem a melanina, a pineal. Então, a escuridão noturno ajuda isso a acontecer e não durante o dia, enquanto o sol está aí. Biologicamente, o que a gente tem? Se fala muito do círculo circadiano, né? Aquela ideia, o círculo circadiano, que circula dia e noite, mas a gente esquece que tem um círculo ultradiano, ou seja, diversos movimentos orgânicos que acontecem abaixo de um ciclo de 24 horas. Abaixo de 20 horas já é ultradiano, como respiração, batimento cardíaco, sístole e diástole. E a gente tem os ciclos infradianos, ciclos que estão sobrepostos ali acima de um dia. Tudo isso compõe a nossa saúde. Por exemplo, o ciclo menstrual das mulheres, 21 dias, regeneração de tecido, a gente às vezes se fere um pouco na pele, vai levar mais do que 24 horas, Sim. obviamente. Então, qualquer ciclo acima de 28 horas já é infradiano. Então, o sono, como ele está ali circunscrito no 24 horas, né, que tem relação com o girar da Terra, o movimento do Sol, ele é um marcador, ele é uma pista ambiental de que cai-se o dia, né, chega-se a noite, é um momento de se recolher por uma proteção, porque em termos biológicos o ser humano é caça, não é caçador. Então, existe a etologia, né, que eu estudo a evolução da espécie humana, Sim. onde existe esse registro biológico que na noite o humano, enquanto mamífero, ele não é caçador, ele não é como um felino, ele não é como um réptil, ele se recolhe. E aí, os registros que se tem. Então, apesar de a gente estar hoje em sociedade, o sistema biológico guarda essa memória, o que fez a espécie humana chegar até aqui. Ao cair do Sol, é percebido pelo nosso núcleo supraquiasmático, ou seja, que é um grupo de 70, 80 mil neurônios que está acima do quiasma, que é esse nervo óptico, a queda da radiação solar e sinaliza que, olha, está chegando a noite, vamos produzir aqui a melatonina, né? Melatonina. Não para participar do sono, mas para iniciar uma mudança de ciclo. Então, concluindo, no sono o cérebro não desliga, ele apenas muda a ciclagem para fazer queda de temperatura, a ideia de digestão, preparar o organismo para restaurar ele. Eu costumo fazer uma comparação e concluindo, quando o avião para no aeroporto, né, ele está lá na pista, vai Sim. o pessoal fazer a fuselagem, né, vai fazer ali o reparo. Então, no sono, nós fazemos o reparo dos tecidos gastos durante a vigília. Então, ou seja, é necessário que se faça a queda do sol é um marcador biológico para iniciar esse início do sono. Quando a pessoa se priva, toda privação de algo que é necessário, ele é um fator desestruturante. Então, por força social, por força econômica, eu preciso passar noites em claro. Mas aquela história, isso levado a alguns anos, a conta chega, né? A conta biológica. Pois é, então as pessoas que trabalham à noite e dormem de dia, mesmo que durmam às 8 horas, mesmo que estejam em locais completamente escuros, bem tranquilo, bem preparado para o sono, com blackout, etc e tal, ainda assim não é o mesmo sono da noite por conta dessa mudança da Terra, do Sol e da preparação a gente faz fisiológica. Tem que se dormir de alguma forma, né? Então a gente tenta fazer um simulacro de noite, então diminuindo a luz, mas ou seja, você tem ali uma agressão fisiológica, porque uma coisa é o relógio social, outra coisa é o relógio biológico. Sim. Biologicamente, eu estou registrando que são 10 da manhã. Só que aí, socialmente, está se marcando que é 3 da manhã. E cadê esse sono? Então, ou seja, há ali essa assincronia. Então, é necessário. A pessoa cria um ambiente, tem as recomendações, né, para quem não pode modificar a sua vida social. Então, diminui a luz, baixa a cortina, use óculos. Tem uns óculos que protegem da radiação. Cria-se um cenário e a pessoa dorme. Mas, quando a gente vai olhar ali a longo prazo, existe um prejuízo neurocognitivo da privação do sono levada a longo prazo. E a gente vai falar em memória, a gente vai falar de atenção, a gente vai falar de inteligência, que é a capacidade de interligar coisas. Quando a gente vai falar de atenção, não é ficar olhando fixamente para as coisas, a gente vai falar de atenção sustentada, atenção alternada, atenção das mais diversas que tem, memória semântica.
memória prospectiva, que é a memória do futuro, ou seja, lembrar de que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que lembrar de quando eu terminar de conversar aqui com a Ilse, eu tenho que fazer tal coisa, ou seja, é uma memória do futuro. Geralmente a gente associa a memória com algo do passado, então a memória prospectiva. Sim. Todas essas funções superiores são reguladas no sono. Então eu estou criando um sono artificial. Vai dormir, vai. E aí quem vive essa situação é só você perguntar, é a mesma coisa? Ele diz, não é não. Então, ou seja, não é o mesmo sono. É um sono, mas não é um sono plenamente reparador. Ainda há pouco nós conversamos, você me falou que depende de indivíduo para indivíduo a quantidade de horas que tem que dormir durante a noite para que possa restaurar e viver bem e o organismo trabalhar super bem. Exatamente. E no caso das fases do ser humano, por exemplo, uma criança, aí alguém já fala que tem que dormir mais de 10 horas, quando ela bem, vamos dizer assim, uma recém-nascida. Sim, né? sim, você tem ciclos enormes. Esses ciclos aí da vida, dessa faixa etária das pessoas que a gente vai passar, qual é a quantidade de horas que tem que dormir em cada fase e por quê, Anderson? O sono, aí, vamos pensar a condição primeira do sono, né? Para que ele existe? Né? Por que existe? Uma pergunta filosófica, né? Por que existe o sono ao invés do nada, digamos que assim, né? Então, se ele existe, ele ocupa um terço, em média, das nossas vidas, que ele tem um caráter de o quê? Reconstrução de tecido. No nosso organismo, a gente tem um movimento do anabolismo, que é a produção de tecido, e o catabolismo, né? Que é justamente a desfazer tecidos, retirar a célula morta, organelas celulares que não cumprem aquela função. Para fazer isso, eu tenho que, aquela ideia, botar esse organismo em reparo. Então, todas as noites é um reparo do organismo, do desgaste que a gente fez a partir do primeiro momento que nós nos levantamos no dia. No recém-nascido, dorme mais, obviamente, porque está ainda se preparando esse corpo precisa crescer, né, a vascularizar esse organismo como um todo, aumentar, ou seja, está em fase de crescimento. Então, em fases que se tem idosa, você tem aquela reposição de tecido, reconstrução, várias coisas que tem. Então, fases diferentes de vida exigem níveis de reparo diferentes. Então, dependendo do grau de atenção que a pessoa está tendo, níveis de estresse, níveis de exigência de trabalho, adaptabilidade para uma outra função, pessoas que mudam de estado, assumem outro cargo de função, ou seja, há uma exigência cognitiva nesse novo trabalho que a anterior não tinha. Então, justamente, eu preciso de mais horas de sono para consolidar a memória e a atenção, para poder criar todo aquele cenário, para eu ter a plenitude, chamado vigor cognitivo, no dia que se segue. Então, quando a gente entende que essa é a função primeira do sono, ou aquela ideia, poxa, quando eu estou de férias, meu sono muda. Claro, porque você saiu um pouco daquele ambiente, né, que se tem. Então, se há uma exigência, você lida muito com o carro, né? Então, ou seja, vamos fazer uma viagem daqui para, sei lá, Porto Seguro de carro. Vamos fazer revisão do carro. Então, o pneu não pode ser o mesmo, tem que fazer todo o desgaste que tem ali. Então, mediante a quilometragem que esse carro vai percorrer, a gente vai calibrar ali o quanto de gasolina ele vai utilizar, né? O quanto de tanque de gasolina ele vai utilizar. É o equivalente, uma analogia ao som. Ô Anderson, em determinada idade, algumas pessoas, por exemplo, a mulher, por exemplo, quando ela entra naquele processo de menopausa, né? Independente da idade dela, cada uma tem o seu ciclo aí, tá? E o homem, talvez, na andropausa, enfim. Qual desses indivíduos, feminino ou masculino, é mais acometido pela insônia nesse período desse momento da vida? Já na mulher, ou seja, a menopausa, numa fase anterior, que é a perimenopausa, já existem mudanças hormonais que já se caracteriza a insônia como uma característica da menopausa. É uma característica. Então, se tem uma característica, é um dado de informação que precisa ser tratado com a forma devida. Então, o tratamento da insônia, inclusive a insônia em si, ela tem um CID, o CID é G47, então ela é uma doença. Então, o CID é a classificação internacional das doenças. Das doenças. Então, se está classificado e tem um CID, é porque tem um tratamento específico. Então, não necessariamente é um tratamento medicamentoso, que em alguns momentos pode ser, mas o que eu venho sempre trazendo é que existe o padrão ouro internacional, o que é o consenso internacional de tratamento, que é, ao o indivíduo apresentar queixas de sono, é fazer o tratamento não farmacológico. Terapia cognitivo-comportamental específico para insônia. E as pessoas fazem normalmente o contrário, né? Procuram logo o tal de um comprimidinho, uma pílulazinha do sono, uma pílula mágica. E aí se faça sempre aquele dado de alerta que o tratamento cognitivo-comportamental específico para insônia não se resume tão somente à higiene do sono, que é aquelas coisas, às vezes, que é necessário, mas apague a luz, desliga o celular, não. Isso é um protocolo chamado higiene do sono. O que a gente está falando é algo muito mais além, que é fazer esse cérebro reconhecer pistas ambientais e se regular. Não está regulando num ciclo nem ultradiano, nem infradiano. Ele está ali seguindo o circadiano. Então, tem pessoas que elas estão fazendo um ciclo de 20 horas, fazendo um ciclo de 28 horas. Então, ao passar dos dias da semana, vai estar uma assincronia.